Salve, galera! Começando aqui agora a aula 3, funcionamento completo do DA. E para exemplo, a gente vai usar o Cypress, tá bom? Para explicar para vocês o funcionamento completo do DA. Bom, galera, então o DA ele possui 3 partes, né? Como a gente já sabe, que é o visor, né? O display, que é o que a gente consegue ver para fora do equipamento. O cutter, que é o que efetua o corte. E a unidade de processamento, onde está todos os componentes. Fechou? Boa. E a ideia dessa aula é a gente se aprofundar. A gente vai mostrar cada parte aqui dentro mesmo, né? O que acontece, o funcionamento da unidade de processamento, a química envolvida aqui, né? Na câmera, né? Na composição que tem para poder fazer o corte pirotécnico. A gente vai usar essas informações da aula mais a título de curiosidade, né? Porque quem não tem, né, essa curiosidade de saber como o DA funciona, né? E se você for um aluno que está em progressão no curso AFF, desconsidera essas informações para o salto, porque, na verdade, aí na formação do curso AFF, a gente tem que saber realmente direto ao assunto, né? O básico ali, em como funciona e a altura que funciona. Só que é mais informação extra mesmo. Perfeito. Perfeito. E a ideia da aula, então, na primeira parte aqui, a gente vai mostrar cada etapa, cada peça aqui do DAA, depois a gente vai entender como que ele se comporta desde o power, né, desde o momento que eu ligo o DAA até o momento do pouso ou do impossível disparo, e no final dessa aula a gente preparou aí alguns disparos aí em diferentes situações, né, Michael? Exatamente. Boa. Bora para a aula então, vamos começar. ativar o mapa aqui. Bom, galera, então começando a falar pelo display, tá? O que é o display? O display ele é a nossa interface, né, onde eu tenho toda o controle da unidade, né, a comunicação entre o usuário e a caixa de processamento. É por ele que eu vou iniciar o dispositivo, é por ele que eu vou mudar setups, tudo através de um único botão. Fechou? E também o aparelho se comunica, né, com o usuário através de possíveis códigos de erro ou de manutenção, né? Bom, e agora falando sobre a unidade de processamento, vamos dar uma olhada como funciona aqui internamente, tá? Esse exemplo aqui, como a gente tinha falado, é o Cypress 2, e aqui está a placa-mãe dele. Na placa-mãe vai conter o processador, esse processador é que é o responsável por interpretar o sinal do sensor barométrico e interpretar e fazer o cálculo em que altura está e qual velocidade está. Com isso, ele se comunica com o portador. Bom, e falando dos capacitores, a placa-mãe possui alguns capacitores aqui de energia. A função principal desse, por exemplo, é que, imagina que a energia circula aqui pela placa, e se ela tiver uma oscilação, como o paraquedismo é um esporte aí de impacto, um esporte aí que possa ter realmente uma oscilação de energia devido ao movimento, essa energia ela fica armazenada aqui no capacitor, e depois ele distribui de uma maneira uniforme, ele equaliza a energia aqui pela placa para não ter realmente aí mau funcionamento no sistema todo, tá? E aí falando um pouquinho do sensor barométrico, que esse cara aqui é um dos principais componentes, né, do Cypress, né, da unidade de processamento, esse sensor ele funciona da seguinte maneira: quando a gente ativa o Cypress 2, ele vai entender que daquele momento em que ele está no marco zero, né, ele está na altura zero, e ele possui uma esfera interna, onde ela expande e retrai de acordo com a altura. Lembrando que, na informação, né, quanto mais baixo eu estou, maior é a pressão atmosférica, ou seja, eu tenho um peso maior, né, do ar, e quanto mais alto eu estou, menor é a pressão atmosférica. E essa esfera que tem dentro, né, desse mini sensor barométrico, ela expande e retrai conforme essa altitude, conforme essa altura. E isso ele faz essa leitura. Imagine que se eu estou subindo e a pressão vai diminuindo, ele vai expandindo. Conforme eu entro em queda, ele vai retraindo. E em volta dessa esfera, possui uma membrana, e essa membrana, ela calcula a deformidade dessa esfera. Isso que é muito interessante saber. Legal. Conforme essa deformidade, ela faz uma leitura e transmite para a placa-mãe impulsos eletrônicos, onde envia para o processador, e o processador faz essa leitura, ele entende, né, essa leitura de posição da membrana, mas daí ele recalcula e passa isso em impulso. Ele faz a leitura e depois, se ele identificar que a pessoa está em velocidade X, passando pela altura pré-determinada, né, pré-configurada, ele vai entrar em modo de disparo,
e aí vai mandar um sinal eletrônico pela fiação, chegando até o cortador. E aí a gente vai ver um pouco melhor agora a respeito do cortador em si. E referente à variação de pressão, qual é a leitura que ele faz mesmo? De quantas leituras por segundo? No caso do Cypress, ele faz 8 leituras por segundo. Na aviação, né, sensores barométricos são bem sensíveis, tem aviões que chegam a fazer, né, a 50 cálculos por segundo, mas no caso do Cypress não é necessário tudo isso. Então, 8, eles entenderam que já é o suficiente para ele fazer recálculo em possíveis alterações, né, oscilações enquanto ele está parado, descansado. Se fosse 50 por segundo, funcionaria bem, né, mas no caso iria gastar muita bateria. Muita energia aí não compensa. Então eles chegaram nesse senso que 8 cálculos por segundo é perfeito. E é legal também que o barômetro, ele deduz a velocidade que a gente está pela variação de pressão, né? Variação de pressão. Quanto mais rápido a pressão varia, mais velocidade eu tenho. Imagina quanto é sensível essa esfera e essa deformidade. Imagina que a variação da deformidade, a velocidade que ela está deformando, é o que vai fazer a leitura da velocidade que a pessoa está em queda livre. Muito interessante, né? Interessantíssimo. É isso aí. E ainda falando também da unidade de processamento, ele é envolto por uma caixa blindada, além dessa parte aqui de plástico, se a gente abrir, ele vai ter essa caixa que a gente já está mostrando aqui na foto, né? Isso aí ele serve para manter tudo fixo, para que não haja movimento na placa, né, durante o salto, para que não tenha nenhuma... Imagina que tem alguma oscilação que possa causar algum problema, né, no funcionamento. Na própria foto a gente consegue ver que ele tem uma espécie de gel, né, na placa. Exato. Esse gel que o Levi está falando que é a estabilização. Eu vou tentar mostrar para vocês. Para que nenhum componente se mexa, né? É um gel bem gosmento, bem colante. E mantém todos os componentes no lugar. Exatamente. E esses furos que tem na placa são a parte fêmea, né, de conector, que o fabricante usa para atualizar a firmware, para identificar, aferir, né, os sensores e o processador. E existem alguns DAAs que possuem essa comunicação com o fabricante através de Bluetooth também, Bluetooth e Wi-Fi. Mas nesse caso aqui eles têm o conector. É legal também que atrás da placa ele fica a bateria. Na parte de trás da placa fica a bateria. Bom, aqui a gente viu então sobre o sensor, né? O sensor barométrico, o processador, a placa-mãe e a caixa. Fala um pouquinho agora sobre o filtro de água que tem no caso aí do Cypress 2. Então, galera, no caso do Cypress 2, ele tem um filtro de água, fica aqui nessa extremidade do DA, que serve para quê? A caixa do DA, né, a caixa de unidade do DA, ela é resistente à água. E esse filtro, ele ajuda nessa resistência à água. Então, o que acontece? Se um dia pousar, tiver contato com a água, precisa ser substituído esse filtro, tá? Porque se entra água, ele vai tampar aqui o orifício, né, que tem interno, e pode dar variação na leitura do barômetro. Como o Levi explicou, é muito sensível. Então, imagine um pouco de água tampando aqui esse orifício do filtro. Uma gotícula de água já pode atrapalhar. Então, a gente tem uma ferramenta especial, no caso do Cypress, que a gente consegue fazer a substituição desse filtro. É uma ferramenta que os riggers geralmente têm, e a troca do filtro é simples, tá? Então, como é que funciona a troca do filtro? A gente vai enfiar a ferramenta dentro do filtro, vamos girar para a direita, depois volta para a esquerda e retira o filtro. Então, a gente pode ver, ó, o orifício do filtro, tá vendo? Então, imagine que está cheio de água, isso daqui tampou. Então, a gente tem que tirar esse filtro, secar bem esse orifício, deixar ele secar totalmente, para depois fazer a substituição de um novo filtro. Ótimo. E aí sim ele está apto ao uso novamente. E aí quem faz isso aí é o rigger, Sempre, né? Vai ser o rigger que vai fazer isso daqui, até porque essa ferramenta, quem tem é o rigger. E fica a dica também, pousou na água, imediatamente desliga o DA. Bom, galera, agora vamos começar a falar um pouco sobre o cortador, né? O cutter do Cypress. Como ele funciona, a composição que tem interna, quais são os materiais internos e como ele funciona, tá? Então vamos lá. O nosso sensor barométrico, ele vai entender que você está numa taxa de descida muito rápida, superior à velocidade que efetua o disparo. Ele vai mandar uma mensagem, né, para o nosso processador, que vai ler
vai entender esses parâmetros e vai enviar um pulso eletrônico através do cabo do cutter. Então, através desse pulso eletrônico, ele vai chegar aqui na câmera, onde vai estar os nossos componentes químicos, né, que são responsáveis pela explosão, como se realmente é uma câmera pirotécnica, né? Então, esse pulso eletrônico vai gerar uma faísca aqui dentro, tá? Vai entrar em contato com essa química, vai acontecer uma explosão, vai empurrar primeiramente o plástico, que é a responsável por abraçar o looping, somente para depois vir a faca e cortar, tá? E vou explicar também um pouco para vocês o que tem aqui dentro, dessa câmara de combustão, né? Então aqui a gente tem alguns componentes químicos, tá? Um deles é o algodão pólvora, que digamos que é o início dessa explosão. Esse algodão pólvora, ele está presente aqui, e ele é um componente que entra em combustão entre 160 a 180 graus Celsius. Então, imagine que esse pulso eletrônico vai pegar nesse primeiro algodão pólvora, né, que a gente chama. Nitrocelulose é o nome dele químico. Depois dessa nitrocelulose, ele vai entrar em combustão, vai pegar nos outros componentes químicos, que dentre eles tem composto como uma das principais partes ali desses componentes, o picrato de chumbo. Esse picrato de chumbo, para vocês terem uma ideia, ele é usado em granada, foguete, enfim. E esse componente é um componente altamente explosivo, ele está em pequeníssima quantidade aqui, ele tem somente 8 miligramas desse componente, e os outros componentes são outro tipos de explosivo. E aí, complementando, né? Quando esses explosivos entram em combustão, eles vão liberar gases ali dentro da câmera, fazendo com que haja um aumento de pressão muito forte, e aí empurrando a faca para frente. É como um disparo de um projeto de uma arma mesmo, né? Exatamente. Então, passando aqui nessa parte agora de tudo que acontece desde o power, né, desde o momento em que eu ligo o Cypress 2 até o corte. Vamos dar uma resumida aí no funcionamento. No momento que a gente liga o DA, ele faz um auto-check de todas das suas partes, né, o processador, as peças, o sensor principalmente, né, que é o sensor barométrico. Ele faz esse auto-check e quando ele tiver em condições, ele vai estar no número 0. A partir desse momento, ele vai identificar, né, naquele momento em que o sensor, como a gente já tinha falado, ele identifica como ponto 0, a altura 0, né, que é o momento em que liga, e a partir daí ele vai fazer 8 cálculos por segundo. Nesse momento, quando começa a subida, após alguns segundos subindo, ele percebe que já entrou em processo de subida, e ele vai recalculando o tempo todo, e aí quando chega na altura próxima ali do 1000 pés, ele vai dar uns avisos, que é luz, né, Michael? Avisando que está pronto, que está apto ali para o disparo. E aí recomenda-se, né, no manual, que a altura mínima de saída seria 1.500 pés, né, numa emergência, lembrando que exatamente a 1.500 pés talvez não daria para atingir a velocidade, né, adequada ali até os 750 pés, mas há um limite, né? E aí ele vai fazendo esse recálculo. Quando é efetuado o lançamento e o paraquedista entra em queda livre, o sensor barométrico, por causa de começar a entrar em deformidade, né, porque está tendo uma variação de pressão atmosférica, ele identifica essa queda e aí ele vai se deformando, e como eu tinha falado, essa membrana vem se mexendo e vai passando informações para o processador. E aí ele fica recalculando o tempo todo essa variação e ele vai ter 2 resultados ali o tempo todo. A velocidade que o paraquedista está e qual altura ele está. Se ele identifica que vai passar pela altura pré-determinada lá dos 750 pés, como um exemplo, né, a velocidade X, identifica em queda livre, ele vai mandar um impulso eletrônico pelo cabeamento lá para o cortador, e aí o cortador, por sua vez, vai receber lá na câmara um impulso eletrônico e vai ter esse aumento de pressão, como a gente já tinha visto, já tinha falado. E aí o cortador vem e efetua o corte do looping, e aí sim, liberando o looping, a mola dispara, abre as abas, né, e inicia o processo de abertura normal aí do reserva. Exatamente. E vale lembrar também, vamos falar um pouco sobre as recomendações de uso, né, de descida no avião, né? Sim. É legal a gente falar disso. Então, o Cypress, ele recomenda que quando o DA estiver no modo student,
ele recomenda que a gente desligue o DA. Por quê? A gente sabe que o DA, no modo student, ele dispara numa taxa de velocidade bem menor. Então, o cara ele vai estar numa velocidade normal menor, pode disparar. Com isso, se o avião está em descida, ele vai estar numa descida mais devagar, mas ainda assim ele pode ultrapassar a velocidade que o DA entende 47 que vai disparar. Então, ele vai efetuar o disparo. Por isso que no módulo student tem que desligar o Cypress na descida, fechou? Não só o Cypress, né? O vídeo, como o vídeo também. É uma recomendação, e se caso precise descer ligado por algum motivo, ou o padrão, né, do operador seja descer ligado, o piloto sempre tem que estar sabendo dessa informação, para quando na altura ali de ativação ele reduz ali a taxa de descida da aeronave. Bom, galera, então essa foi a aula 3, funcionamento completo do DA. Lembrando que a gente usou aqui o Cypress como exemplo, tá? Mas o Vigil M2, eles funcionam basicamente da mesma maneira. Porém, alguns têm suas particularidades que a gente vai falar também no módulo deles, tá? Então, essa foi a apresentação do funcionamento completo do DA. Isso aí, segue agora no vídeo aí alguns disparos que a gente fez aí, testando aí o cortador. Essa parte é legal. Valeu? Ótimo. Aqui nessa imagem dá para ver o plástico, tá vendo o plastiquinho aqui, ó? Essa rebarbinha é a rebarbinha do plástico. Depois a gente vai mostrar para você um disparado, dá para ver esse plástico certinho. Bacana. E é interessante que esses cutter, galera, eles disparam em qualquer condição, debaixo d'água, congelado, de qualquer jeito. A câmera ela é totalmente selada, justamente por causa de umidade, para não temperatura ter também, né? temperatura, umidade, então ela é totalmente selada. Então ela vai disparar em qualquer ocasião. Se ela recebeu 2, o pulso eletrônico, ela vai disparar.